Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar a falar a respeito dos carboidratos, que são moléculas vitais extremamente importantes para a vida. Dentro da bioquímica, nós podemos estudar carboidratos com função estrutural, ou seja, mantendo estrutura de células. Nós podemos estudar carboidratos com função de sinalização e nós estudamos carboidratos também com função energética, aquela que é o carro-chefe do estudo do metabolismo, principalmente, ok? Esses carboidratos, gente, essas moléculas denominadas carboidratos, são moléculas complexas, grandes, mas elas têm unidades formadoras básicas. Essas unidades formadoras básicas são as que nós chamamos monossacarídeo. Mas isso significa que um único monossacarídeo não é carboidrato? Sim, é, tá? Desde um monossacarídeo simples, sozinho, é um carboidrato, até uma união de vários monossacarídeos formando uma estrutura muito mais complexa, como o glicogênio, por exemplo, é também carboidrato. Mas nós classificamos de maneira diferente e nós vamos tentar entender um pouquinho essas classificações hoje. Começando então da unidade formadora básica de qualquer carboidrato, que são os monossacarídeos. Também podem ser chamados de OSIs, tá? Você pode ver este nome por aí. São, então, moléculas formadas por 3 a 9 carbonos, ou seja, o monossacarídeo mais simples existentes são aqueles com 3 carbonos. Não é possível existir monossacarídeos com menos do que essa quantidade de carbono, certo? E aqui nós temos a imagem de representação de 2 dos mais simples. São basicamente, então, este que nós chamamos de D-gliceraldeído e este aqui que é a dihidroxiacetona. Vamos lá. Uma definição química dos carboidratos poderia ser compostos aldeídicos ou cetônicos com múltiplas hidroxilas. Como assim? Se nós relembrarmos, essa nomenclatura aldeídico e cetônico vem de aldeídos e cetonas, lá da química orgânica. E estas funções são definidas principalmente pela presença de um C-O, que é a função, que é a ligação que nós denominamos, então, carbonila, carbono com 2 hidrogênios. Então, esta carbonila, quando ela está na extremidade de uma molécula, nós denominamos aldeído. Por isso aqui, então, aldose. E quando esta carbonila está entre carbonos, nós denominamos, como aqui a gente tem um exemplo, de cetose. Então, o D-gliceraldeído, olha só onde está a carbonila aqui na estrutura, na ponta. Então, é uma aldose. Enquanto que a dihidroxiacetona, olha onde está a carbonila aqui. Então, ela é uma cetose, ok? O que mais é importante de nós compreendermos aqui? Múltiplas hidroxilas. Então, nós podemos ver que há aqui várias hidroxilas na estrutura. O que vai mudando aqui à medida que esses monossacarídeos vão crescendo? A quantidade de carbonos pode aumentar e não só isso, a posição dessas hidroxilas e desses hidrogênios vai mudando também ao longo da molécula e vai se diferenciando uma da outra, podendo ter então várias possibilidades de monossacarídeos ou de OSIs existentes na natureza, ok? Aqui nós temos monossacarídeos de 3 carbonos. Se este é uma aldose de 3 carbonos, nós podemos chamá-la então de aldotriose. Aldotriose. Enquanto que nós podemos chamar este daqui de uma cetotriose, porque tem 3 carbonos. E essa nomenclatura, triose, depende da quantidade de carbonos. Se for 6, vai vir a ser hexose, uma aldohexose. 5, aldopentose, cetopentose e assim sucessivamente, ok? Veja só, quando nós estudamos na química orgânica e estudamos sobre a química do carbono em si, a gente aprende que quando uma molécula, por exemplo, tem a mesma fórmula molecular, ela pode ter estruturas diferentes também. Algumas moléculas podem ter essa característica. E veja só, quando então nós temos um carbono que possui então 4 ligantes diferentes, então vou colocar aqui, 4 ligantes diferentes nesse nosso carbono central aqui. Este carbono aqui pode ser chamado agora
de carbono assimétrico. Ou então, além de assimétrico, ele pode ser chamado de quiral, é a mesma coisa. Isso daqui faz com que ele tenha possibilidade de ter isômeros. O que significa isso? Uma molécula que tem a mesma fórmula molecular, mas uma estrutura química diferente. A configuração aqui dessa ligação, dessas ligações entre duas moléculas pode ser diferente. Então, o que acontece? Carboidrato tem carbonos quirais. A maior parte dos carboidratos, tá? Vamos ver aqui este, que é o gliceraldeído. O que acontece no gliceraldeído, gente? Se nós analisarmos esse carbono aqui, olha, ele está ligado a um hidrogênio, a uma hidroxila, a tudo isso daqui e a tudo isso daqui. Então, ele é um carbono quiral, tá? Vou marcá-lo assim. Este não é, porque tem dois hidrogênios ligados a ele. Esse aqui não é, porque ele faz uma dupla ligação. Então, ele tem um carbono quiral. Vejamos agora esse monossacarídeo aqui, que é a dihidroxiacetona. Esse carbono, dois hidrogênios, não é. Esse carbono, duas ligações com oxigênio, não é quiral. Esse carbono, dois hidrogênios, não é quiral. Ou seja, a dihidroxiacetona não tem carbonos quirais. Então, ela não tem isômeros óticos, ela não tem enantiômeros, que é o nome que a gente dá para essa condição, então. Quando nós temos um carbono quiral aqui, há a possibilidade de haver dois enantiômeros possíveis aqui. Nós temos o D ou L, então existe o D-gliceraldeído e existe o L-gliceraldeído, certo? De hidroxiacetona não existe D ou L, nós não usamos esta nomenclatura, então, para ele, ok? Como que nós classificamos isso, então? A gente olha o carbono quiral mais longe da carbonila. Como o gliceraldeído tem só um carbono quiral, é fácil. Olha para ele. Se a hidroxila estiver do lado direito, então isso daqui é um D-gliceraldeído. Para ser um L, então, essa hidroxila tinha que estar do lado esquerdo. E aí seria um L-gliceraldeído, perfeito? Então, é assim que nós entendemos essa questão de assimetria. À medida que passam a ter 4 carbonos, todo monossacarídeo com 4 carbonos obrigatoriamente vai ter centros quirais, tá? Então, a partir daí, várias possibilidades de isomeria, não só de enantiômeros, outras possibilidades de isomeria também podem vir a aparecer aqui. Até aqui nós temos estudado as estruturas lineares, as projeções de Fischer dos nossos carboidratos. O que acontece, né? Nós utilizamos esse modelo de representação pelo fato dele ser muito simples e nós entendemos muito bem como se relacionam aqui essas estruturas, né? Sabemos a relação de plano que existe aqui nessa estrutura. Mas o que acontece? Nós sabemos, gente, que em solução os carboidratos de 5 e de 6 carbonos, importante guardar essa informação, tá? Carboidratos de 5 e 6 carbonos, eles não são mais estáveis nesta estrutura linear. Eles ficam mais estáveis na estrutura em anel, que a gente fala. Então, a gente dá o nome desse processo aqui de ciclização de glicídios, ou seja, a aquisição de uma forma cíclica, de uma forma em anel da estrutura do nosso carboidrato. Veja só, aqui eu dei o exemplo para vocês da D-glicose. Essa D-glicose, gente, ela então vai tender em solução, uma reação interessante vai começar a acontecer aqui. Vai haver a formação de um chamado M-acetal. O que seria então esse M-acetal? Vai haver um ataque nucleofílico aqui, ou seja, esses elétrons aqui, olha, eles podem atacar este carbono aqui. Por que isso daqui pode acontecer? Vamos lembrar um pouquinho de conceito de química aqui, olha. Oxigênio, melhor dizendo, é um átomo muito eletronegativo. O que significa isso? Ele tem a capacidade de puxar para mais perto de si os elétrons da ligação covalente. Tá havendo aqui um compartilhamento de elétrons, né? Não é doação, compartilhamento. Mas como o oxigênio ele quer bastante os elétrons perto dele, ele tem filia por elétrons, os elétrons da ligação vão ficar mais próximos dele. Isso faz com que esse carbono aqui adquira uma carga
parcial positiva, né? Ele não está positivo, ele está com uma carga parcial positiva. Então, já que ele está com essa carga parcial positiva, positivo tende a atrair negativo, certo? Então, esses elétrons aqui também próximos, mais próximos a esse oxigênio aqui, da nuvem eletrônica do oxigênio, podem atacar este carbono aqui. E isso vai permitir o estabelecimento, a formação de uma ligação química aqui. Isto vai gerar a possibilidade da ciclização, formação de um anel, de uma estrutura em anel. Mas olha que interessante, vocês estão vendo 2 desenhos de anéis formados aqui, não é? Porque isso é possível de acontecer mesmo. 2 anéis podem ser formados aqui, anéis com 6 membros cada um. Como que é o nome que a gente dá agora? Passa a se chamar glicose? Não, tem um nome especial. Glicopiranose. Por que esse nome, gente? Há uma estrutura química bem famosa chamada de pirano. Esse pirano, ele é bem característico. O anel formado pela glicose se parece com o pirano. Então, deu-se o nome de piranose. Só para a glicose? Não. Qualquer carboidrato que formar um anel de 6 membros vai receber piranose no nome também, tá bom? Então, é para qualquer carboidrato, qualquer monossacarídeo que formar um anel de 6 membros, o termo piranose vai entrar, vai mudar só o glico. Pode ser frutopiranose e por aí vai indo, tá bom? Se for frutose, o exemplo, obviamente, tá? Tá, vamos entender agora essa modificação aqui, por que a possibilidade de 2 anéis? Vocês estão vendo que eu escrevi aqui, olha, alfa e beta? A gente já estudou sobre carbonos quirais, nós já estudamos sobre carbonos assimétricos, né? Que são carbonos que têm 4 ligantes diferentes. A gente está trabalhando com o isômero D da glicose, não é com L, somente com D. Porém, a gente sabe que este isômero D da glicose, no geral, né, ele tem 4 carbonos quirais, não é? Só que quando se cicliza, gente, o carbono 1 passa a ter também 4 ligantes diferentes. Ou seja, o carbono 1 passa a ser um novo carbono quiral. Este carbono quiral formado agora tem um nome especial. A gente dá o nome de carbono anomérico. Carbono anomérico é o termo utilizado para ele, então. E aí, formam-se, então, 2 novos isômeros. Só que esse isômero, porque o carbono tem um nome diferente, a gente chama de anômeros. Então, há 2 novos anômeros possíveis para a glicose. O alfa e o beta, tá bom? Então, esses 2 novos anômeros podem ser formados. Tem algum mais estável? Tem. O beta, ele está mais presente em solução, tá? Então, numa solução que nós encontrarmos, a glicose, nós vamos ter cerca de 2/3 de tudo que está em solução a forma beta. Um pouquinho menos do que 1/3 a forma alfa e um remanescentezinho da forma linear, tá bom? Então, a grande maioria vai estar aqui na forma beta. Mas aí, Karine, entrou ali, ficou na forma beta, fica travado? Não. Vocês estão vendo essas setas aqui, olha, idas e voltas? Isso daqui significa, gente, que essas formas são interconversíveis. Elas podem trocar entre si. Então, se nós estamos lá numa solução, aí o que acontece? A forma beta começa a diminuir, começa a ser consumida. E tem da alfa lá ainda. É bem possível que, por exemplo, a alfa vá se abrir, formar a linear outra vez e aí retomar aqui a quantidade de beta disponível em solução. Então, pode haver interconversões entre essas formas tranquilamente, tá? O nome que nós damos para esse processo de interconversão é mutarrotação. Mutarrotação é o nome que nós damos para essa interconversão entre as formas possíveis de anel e linear dos nossos carboidratos, tá bom? Detalhes a mais bastante importantes aqui. Como que é o nome que a gente dá para este modelo aqui em anel, tá? Nós podemos chamar isto daqui de projeção de Haworth,
tá? Então aqui a gente tem a projeção de Fischer, tá? O nome é bastante engraçado, lembra peixe e tem um pouquinho a ver mesmo, porque parece os espinhos, né, ali do peixe. Então isso daqui, esta estrutura, este desenho, a gente chama de projeção de Fischer. Esta daqui a gente chama de estrutura de Haworth. Então, Haworth é o nome dado a este modelo, dessa representação em anel que nós estamos visualizando aqui, tá? Ele é bem interessante para entender vários desses aspectos. Karine, vai sempre ciclizar em estrutura de 6 membros? Não. A própria glicose pode se ciclizar em estrutura de anéis de 5 membros, de forma que fique outros carbonos aqui ligados para fora do anel. Quando a glicose formar estruturas de 5 membros, o nome não será mais piranose, tá? Mas será furanose. Então, para 5 membros, o nome é furanose, porque nos lembra o furano, que também é uma estrutura já bem estabelecida e bem famosa, tá? Entre a glicopiranose e entre a glicofuranose, tem algum mais estável? Sim, a glicopiranose, por isso que eu pus ela aqui, mostrei para vocês aqui, ela é, sem sombra de dúvidas, a mais importante, a mais presente, porque é muito mais estável em relação à glicose, este anel de 6 membros, do que o anel de 5 membros formado, então, parecido com o pirano, tá bom? Então, gente, esta é a imagem, a representação que eu queria dar para vocês das reações de ciclização, tá? Como que se chama, então, esse processo de ciclização? O que a gente está formando aqui? Essa representação de Haworth está nos mostrando o quê? A formação de um M-acetal cíclico, tá? É o nome que a gente dá. M-acetal cíclico. A glicose nessa forma em anel é um M-acetal cíclico. Ok, gente? Como que eu posso identificar as formas alfa e beta das minhas estruturas cíclicas dos nossos carboidratos? Não tem dificuldade alguma. Vocês lembram que quando a gente falava da forma D e L, dos isômeros D e L, qual era o parâmetro que nós utilizávamos para fazer essa determinação? A gente olhava o carbono quiral mais longe da carbonila, não era? Então olhávamos aqui, no caso da glicose, o carbono 5. E aí a gente olhava a posição da hidroxila. Se ela tivesse para a direita, era um D, carboidrato. Para a esquerda, um L, carboidrato. Então aqui a gente tem a representação da D-glicose. Como que nós agora determinamos os anômeros alfa e beta dos nossos carboidratos aqui na forma cíclica? Muito simples. Nós vamos olhar exatamente para o carbono 1, carbono anomérico formado aqui. Esse carbono, gente, ele vai ser super importante a partir de agora, tá? Prestem bastante atenção nele quando a gente for falar de ligação covalente, as ligações glicosídicas formada entre dois anômeros distintos, tá? Eles são muito importantes mesmo a partir de agora e a gente tem que ficar bastante ligado neles. Mas vamos focar aqui no nosso carbono anomérico, então. Observem a posição da hidroxila também. Ela que vai ser super relevante e importante para a gente nesse caso aqui agora. Prestemos atenção, então. Quando nós temos esta hidroxila, nós vamos compará-la, olhe para ela, compare esta hidroxila com o carbono que está aqui, olha, do lado de fora do nosso anel. Ele, por acaso, né, ele é o carbono 6. Por quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta é a relação anel e estrutura linear, tá? Então, eu vou até escrever para facilitar para você aqui agora essa visualização, para ela ficar bem clara, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seria aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá bom? Então, esses os carbonos que a gente tem que avaliar, e nós vamos olhar o carbono 1, que é o anomérico. Olhamos a posição da hidroxila relativa a esse carbono
6 aqui agora. Como assim? Se essa hidroxila estiver do lado oposto a esse carbono, como a gente está vendo aqui, ó, hidroxila para baixo, carbono para cima, nós temos a forma alfa. Se nós tivermos a hidroxila no mesmo lado do carbono aqui que a gente está observando, que a gente tem que levar em conta, que ó, hidroxila com este carbono, o que nós temos aqui? Nós temos então a forma beta. Tá? É assim que nós classificamos isômeros ou anômeros, como preferir chamar, alfa e beta, tá bom? Nós observamos esta notação aqui. Só para glicose? Não, para qualquer outro monossacarídeo que também adquirir essa forma cíclica, tá? Isso é bastante importante de se prestar atenção. Você talvez deva ter se perguntado o seguinte: por que a conformação beta, né, beta-D-glicopiranose, é mais estável, por exemplo, do que a conformação alfa? E a resposta que eu vou te dar é a partir dessa explicação aqui que a gente vai entender muito bem porque preferencialmente nós encontramos, por exemplo, essa glicopiranose, esse anel de 6 membros, principalmente na forma beta e não na forma alfa. Veja só, gente, é legal a gente ir construindo e crescendo o raciocínio, tá bom? Olha só, comecei mostrando vocês os carboidratos utilizando projeção de Fischer, aquela estrutura linear aberta. Aí eu disse o seguinte, olha, para anéis de 5 e 6 membros, essa projeção de Fischer não retrata bem, porque eles vão ciclizar. Então, a gente estudou na nossa última aula a projeção de Haworth, na qual eu mostrei vocês esta ideia de uma estrutura cíclica, não foi? Só que aí, especificamente para os anéis de 6 membros só, tá? Os de 5 não entram nesse raciocínio. Especialmente para os anéis de 6 membros, nem mesmo a projeção ou perspectiva de Haworth, como preferir chamar, vai representar bem. Por quê, gente? Esse anel cíclico, ele não vai ficar tão travadinho como a gente viu lá. A gente fala que há uma rigidez muito grande ali, uma pressão muito grande naquelas ligações se elas ficassem bonitinhas como a projeção de Haworth nos mostra. Então vai haver uma certa dobra naquele anel. De maneira que a melhor forma dele ser representado não é igual a projeção de Haworth mostra, mas é assim. Nisto que nós chamamos conformação em cadeira. Então, é este o nome que a gente dá, olha. Conformação em cadeira, tá? Porque parece, sei lá, pensaram que se parece com uma cadeira, algo próximo de ser sentado, não sei, né? Aqui a gente tem a beta-D-glicopiranose, aqui a gente tem a alfa-D-glicopiranose. Então, houve uma torçãozinha naquele anel ali, e agora nós temos essas duas estruturas formadas, representadas por meio dessa conformação aqui. Qual é o ponto crucial que a gente tem que estabelecer aqui? Nós traçamos um eixo central nessa estrutura, tá vendo? Um eixo aqui estabelecido. Agora, o que acontece? Nós temos grupos químicos mais volumosos do que outros. Alguns grupos são grandes, outros grupos são pequenininhos. É pelo próprio tamanho do átomo, gente. O hidrogênio é um átomo pequenininho, certo? Porque ele tem poucos elétrons, poucos prótons na sua estrutura, então ele é um átomo pequenininho. Agora, se você pegar um oxigênio e juntar com o hidrogênio, você já tem uma estrutura maior. Se você pegar nesse caso aqui, olha, carbono, 2 hidrogênios, oxigênio e hidrogênio, já é algo muito mais volumoso. E existe uma lei básica da física que diz que 2 objetos não ocupam, 2 corpos não ocupam exatamente o mesmo espaço. Tudo que tem massa não tem possibilidade de ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo, ok? E com átomos é a mesma história, tá bom? Então, não há possibilidade de nós termos aqui átomos que não estão ligados, por exemplo, que sejam muito próximos de si. Eles têm nuvens eletrônicas, elétrons são negativos. Pode haver repulsão entre essas estruturas, porque os elétrons daqui começam a ficar muito perto dos de cá e aí eles começam a se repelir. Não é legal. Isso gera uma estrutura com energia livre muito alta, o que não é interessante, tá? O que não é estável. Por causa disso, então, o que nós vamos observar aqui? No anel formado pela beta-D-glicopiranose, os anéis, os átomos, as estruturas mais
volumosas, elas estão em paralelo a esse eixo. Tá vendo que o eixo está aqui? Elas estão paralelas a esse eixo. Isso significa que é como se elas estivessem neste sentido aqui, tá? Essa posição a gente chama, paralela ao eixo, a gente chama de axial, tá? Posição axial. Aqueles átomos, aqueles grupos, melhor dizendo, menos volumosos, eles estão saindo do anel, eles estão em equatorial. É quase que perpendicular em relação ao eixo, formando ali um ângulo de 90 graus em relação ao eixo, tá bom? Então, nesse raciocínio, gente, o que acontece? Na beta-D-glicopiranose, os mais volumosos, estando em axial, diminui a possibilidade dele de choque estérico, que é o que a gente fala, de ocupar muito espaço perto de outras moléculas também. Então, diminui a repulsão, torna essa estrutura toda mais estável. Olha no caso da alfa-D-glicopiranose, é justamente o inverso. Todos os volumosos, ou a maior parte deles, está em equatorial. Então, aqui, olha, muitos volumosos estão em posição equatorial. E por causa disso, há a possibilidade de mais choque com moléculas que estejam próximas, mais repulsão. Uma molécula com mais energia, portanto, uma molécula menos estável de permanecer na forma que ela está. Esta é a grande razão, então, de por que a beta-D-glicopiranose é uma estrutura preferencial em relação à alfa-D-glicopiranose, que por sua vez tem mais repulsão, mais impedimento estérico. Esse é o termo que eu quero que você aprenda, tá? Impedimento estérico é o nome que nós utilizamos para definir isto daqui, tá? Quando há mais repulsão, mais choque envolvido. Por causa disso, então, beta-D-glicopiranose mais prevalente, muito mais presente, por ter maior estabilidade, tá bom? Gente, muito obrigada por ter acompanhado, espero que você tenha compreendido e até a próxima.